Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Quem que tá aí comigo fazendo essa live sobre engajamento, um tema recorrente aí que volta e meia as pessoas me perguntam, os líderes querem saber mais sobre engajamento. Então, vamos lá. Vamos aprender. Deixa eu deixar o pessoal chegando aqui. Vamos ver quem que vai chegando. Ok. Sejam bem-vindos quem está chegando aí. E vamos lá, falar esse conteúdo bacana aqui sobre engajamento. Acho que voltou, né? Então, para isso que tá acontecendo essa live, para ajudar você no seu engajamento de equipe. Você que é líder e que sente que a equipe está distante, que está desconecta, que não está junto ali no propósito da empresa, que não está junto nas coisas que vocês querem conquistar. É aí que entra o engajamento e eu vou falar, inclusive, vou mostrar uma ferramenta hoje que você, líder, pode utilizar junto com a tua equipe para ir pegando mais essa questão do engajamento, trazer a equipe mais perto de você, líder, tá bem? Porque a primeira coisa, para a pessoa ser engajada no seu trabalho, ela precisa gostar da empresa que ela trabalha. Então eu tenho que entender se quem está trabalhando comigo gosta de trabalhar comigo. Quem está trabalhando naquela empresa, naquele departamento, gosta de estar ali. Só que muitas vezes a pessoa não é que ela não gosta, ela não conhece direito, ela não sabe muito da empresa. Ela não sabe muito bem o seu papel. Para ela não está claro qual que é o papel dela, qual que é a missão da empresa, quais são os propósitos. Então tudo isso alinhado vai ajudar muito a sua equipe a estar na mesma página com você. Vai estar assim junto com todo mundo falando a mesma língua. Isso que é a ideia, tá? Então, qual que é esse sentido de propósito que eu falei? Que as pessoas precisam gostar de estar ali, saber o propósito disso tudo. Então, elas têm que entender que o trabalho delas ali naquela empresa faz a diferença. O trabalho delas, como contribuição do que tudo que ela faz diferença para a empresa, tá? Então, o líder precisa conhecer as pessoas que estão com ele. O quanto que o líder tem se dedicado a isso. Muitos líderes não têm tempo, se queixam de não ter tempo de poder estar com as pessoas da sua equipe. Não dá tempo de conversar, não dá tempo de reunir, a vida é muito atribulada, acham até que conhecer as pessoas da equipe é perda de tempo. Muitos líderes têm essa mentalidade e essa mentalidade não ajuda em nada o engajamento. Então, conhecer as pessoas, entender o que elas estão fazendo ali, o que cada um sonha, o que cada um tem de motivação. As pessoas não podem vir para trabalhar simplesmente por trabalhar. As pessoas não podem vir, não podem estar ali com você todos os dias, na tua empresa, no teu departamento, não vendo a hora que acabe, sabe assim? Chega de manhã, mas não vê a hora que acabe aquele expediente. Estar ali na segunda-feira e não ver a hora que seja sexta-feira. Isso não é uma equipe engajada. Então, algo muito maior traz ela todos os dias para o trabalho. O que é esse algo muito maior? Muitas vezes a própria pessoa não reconhece qual que é esse algo maior que ela está ali na empresa. Fazendo o quê? Olá, Dani Vieira, seja bem-vinda. Acabei de começar aqui falando sobre engajamento de equipe, o quanto é importante uma equipe engajada. Então, o líder precisa dar valor, digamos assim, a essa conversa individualizada com cada pessoa da sua equipe.
Ah, mas é muita correria, não tenho tempo. Pois é valorizando essa conversa que você vai tendo mais engajamento, conhecendo a motivação. Como eu falei há pouco, não é só ir lá, trabalhar e não ver a hora que acabe o expediente para sair. Muitas pessoas nas equipes estão dessa forma. Não vê a hora de chegar sexta-feira para colocar lá sextou, como é hoje, né? Ficam ansiosas para o final, ficam ansiosas para não trabalhar. Uma equipe engajada, ela quer estar ali para ver o movimento, para ver o projeto acontecer. Essa que é a diferença. E o líder vai atiçar os colaboradores para que eles sonhem, para que eles tenham uma motivação. Você sabe, conta para mim, Dani, que está aqui comigo, você sabe qual é o sonho das pessoas que trabalham com você? Bom dia! Você sabe qual que é o propósito delas, pessoal, estou falando de propósito pessoal. A motivação pode ser uma conquista que ela quer ter, a motivação pode ser algo que ela precisa fazer, conquistar. Às vezes é algo material, às vezes não é algo material. O quanto que a empresa, ela tem que entender isso, o quanto que a empresa contribui para a realização dos sonhos dela. Que estar ali é uma forma de ela concretizar sonhos dela. Então, ela já traz daí uma motivação interna. Muitos líderes perguntam para mim assim, como que eu motivo a equipe? Como que eu motivo uma pessoa que está desmotivada? Você pode dar estímulos para ela se motivar, mas você não vai motivar. O que vai motivar ela é o motivo pelo qual ela está ali todos os dias. Então, pesquise, converse. Essa pesquisa é a conversa, conhecer as pessoas da tua equipe, tá? E trabalhar com eles, depois que eles já entendem que eles estão ali por um motivo próprio, em primeiro lugar, porque eles têm um propósito, e que daí você vai colocar qual que é a missão da empresa, qual que é o propósito da empresa, por que aquela empresa existe, para fazer o quê? É muito mais, às vezes a pessoa pensa assim, a gente vende roupas, por exemplo, é muito mais que isso. A missão é, por exemplo, assim, eu vendo roupas porque deixo as pessoas com mais autoestima, deixo mulheres com mais autoestima. Esse é o propósito. Não é simplesmente a venda da roupa, mas é o porquê, o motivo pelo qual eu vendo roupas. Isso também acontece, eu estou fazendo um trabalho bem bacana com uma empresa de elevadores e o propósito deles está bem claro, a missão deles é o quê? Transportar vidas. Talvez até a minha cliente vai assistir essa live e vai confirmar comigo aí. É transportar vidas, não é simplesmente uma caixa de metal e um monte de sistemas lá para subir e descer no prédio. Não é isso. Eles transportam vidas. E aí dá um outro enfoque para o colaborador. Só que o colaborador não sabe disso. Quem tem a obrigação de falar sobre a missão da empresa é o líder. E aí, quando você fala e fala constantemente para cada um, depois para a equipe toda, você vai brotando, você vai plantando neles a sementinha de deixar no coração deles a missão da empresa. E a missão da empresa tem que tocar o coração das pessoas. É aí que você começa a ter uma equipe engajada. Uma equipe engajada que vai falar, poxa, eu faço isso todo dia porque, no caso da minha cliente lá, porque eu ajudo a transportar vidas com qualidade. Cada vez que eu faço uma manutenção lá, a pessoa que faz a manutenção do elevador, ela não está trabalhando numa caixa de metal. Não, ela está trabalhando ali para transportar vidas, para facilitar. Quantas gestantes, quantas pessoas cadeirantes, quantas pessoas cheias de compras, quantas pessoas cansadas que aquele elevador vai levar e vai e volta toda hora. É isso que é entender a missão da empresa, tá? É algo que vai além daquilo que aparentemente é uma empresa que vende elevadores, mas vai muito além disso, tá? Bom, aí dentro da tua equipe, uma coisa muito importante para você engajar é você reconhecer o trabalho que está sendo feito.
E de que forma a gente reconhece? Elogiando, falando para a pessoa, falando em particular e falando em público também para toda a equipe, o quanto que aquela pessoa, quanto que cada um é importante. O trabalho dela faz a diferença. O trabalho dela é importante. O dia que ela não está faz muita falta. O dia que ela não está, não é a mesma coisa. Isso você está reconhecendo, valorizando aquela pessoa. E aí, num outro momento, vem a recompensa. Então você reconhece, falando, elogiando publicamente, dando tapinha nas costas, falando, é isso aí, você está fazendo muito bem, atendeu muito bem o cliente, falou de um jeito correto, se comunicou de uma forma adequada. E nessa live ainda, daqui a pouquinho, eu vou mostrar uma ferramenta, um exercício que você pode fazer com a equipe inteira e ainda engajar mais a equipe. Então, aguente um pouquinho que eu já vou conversar com você a respeito dessa ferramenta. Ela é poderosa, eu mesmo uso, eu mesmo sei que faz a diferença. Mas assim, para você ir entendendo. Aí nós temos também a recompensa. O que é a recompensa? É recompensar pelo trabalho bem feito. E a recompensa, algumas pessoas falam assim, mas não tem como, eu trabalho num departamento, não tem como eu dar dinheiro a mais pro meu liderado. Não estou falando de dinheiro, estou falando de uma recompensa que não é dinheiro nesse momento. É uma folga, sair um pouco mais cedo, sair 2 horas antes do trabalho como uma recompensa. Porque eu estou enxergando em você alguém valoroso para a empresa que merece essa recompensa. Às vezes até a recompensa é um treinamento, é um curso extra. Olha, você foi escolhido, o nosso departamento foi escolhido, eu estou investindo na empresa. Empresários também podem fazer muito isso. O empresário é líder, muitas vezes é ele mesmo o líder, o gestor, o gerente daquilo. E ele vai falar assim, olha, eu estou entendendo que na nossa empresa nós precisamos de treinamento e vocês merecem esse treinamento. Eu dou treinamento dentro das empresas e muitas vezes é essa estratégia que o próprio dono, o próprio gerente, supervisor, enfim, quem me contrata, utiliza lá com a equipe. Nós estamos fazendo isso por uma recompensa a você, porque você é muito bom no que você faz, eu quero te deixar ainda melhor. Estou investindo no teu desenvolvimento. Então isso é uma forma de engajar. A pessoa olha e fala assim, poxa, mas que bom, se eu fosse comprar um curso desse, um treinamento desse, quanto seria? Eu mesmo não teria condição, as pessoas pensam, né? Não teria condição de ter um treinamento com essa treinadora, um curso, um dia inteiro de curso, algumas horas de curso, às vezes é um curso online, não importa, tá? Outra coisa que é uma recompensa é mostrar para ela uma possibilidade de crescimento. O quanto que você pode crescer aqui dentro da empresa. E aí, falando de loja, que eu falei agora há pouco, eu atendi recentemente lojas. E na loja, muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas o que eu posso fazer se eu só tenho vendedores? Eu tenho a loja, é a dona da loja, e tenho lá 6 vendedores. O que ela pode fazer é colocar degraus de crescimento pro vendedor. Por exemplo, um vendedor iniciante, ele é um vendedor júnior. Aí, quando ele cumpre determinados critérios, ele vira já um vendedor master. Então, ele entende que ele pode subir de cargo, mesmo continuando como vendedor, mas já não é um vendedor júnior, já é um vendedor master, por exemplo. Então, fazer esse diferencial, ela vai entender quando um novo colaborador entra na empresa que ela é um degrau acima dele porque ele é iniciante. Então é um jeito de engajar, é um jeito da pessoa falar assim, nossa, mas eu faço diferença aqui na empresa. Ou será que eu tô há 2, 3 anos e o outro que entra ganha o mesmo que eu ganho? Então ela percebe que ela tá um degrau acima, que ela está já mais avançada naquele conhecimento da empresa. É muito bacana isso. Outra coisa bem importante é aceitar as ideias dos colaboradores. Bom dia, Cauã, seja bem-vindo.
Aceitar as ideias dos colaboradores é torná-los eles importantes. E muitas vezes, por não ter tempo de se reunir, por não ter tempo de conhecer o colaborador, as pessoas acabam que não aceitam as ideias do colaborador. E aí, quando começa a não aceitar, o colaborador dá uma ideia. E o líder não aceita, tipo, não leva muito a sério, nem ouve, não para, sabe? Não para olhar nos olhos e falar, sabe que é mesmo? E muitas vezes vem ideia extraordinária, porque é ele que está ali na linha de frente, é ele que sabe a demanda, é ele que está em contato direto com o cliente. Então é muito importante você ouvir o seu colaborador, tá? Aceitar essas ideias, ele se sente valorizado e ele vai se engajando mais porque as ideias dele são aceitas. Agora, se você não aceita a primeira, não aceita a segunda, depois ele acaba não dando mais ideia. Ele entende, ele enxerga a necessidade de falar alguma coisa, mas acaba que não dá mais ideia porque não é valorizado. Então, quando você aceita a ideia do colaborador, você engaja mais ele se torna importante, ele entende que o papel dele é um diferencial ali na empresa. E agora eu vou mostrar para você uma ferramenta que eu chamo de roda de engajamento. A roda do engajamento eu já usei muitas vezes com a minha própria equipe e já usei também em equipes que eu dou treinamento, então dá para fazer das duas formas e você, como líder, pode solicitar até para mim, eu encaminho para você essa ferramenta ou você vai se inspirar e fazer do teu jeito lá, tá? Eu vou dividir aqui a tela, essa aqui, ó. Tirar um pouquinho os comentários para você ver bem certinho. Eu chamo de roda de engajamento, ficou bem pequenininho ali, mas eu vou falar o que está escrito. Então é uma roda e tem uma pontuação ali, tem os números de 1 a 10. Então você vai imprimir isso aí e vai dar para cada colaborador. Cada um vai ter a sua roda. Isso pode ser feito individualmente, eu acho até melhor fazer individual. Dá para fazer em grupo também, mas eu acho que as pessoas são mais sinceras e tudo na parte quando elas fazem individualmente, o impacto é maior e também a veracidade. Então você vai primeiro conversar com os colaboradores e que cada um vai fazer com toda a verdade, com toda a coragem, com toda a honestidade, porque você não vai pegar essa folha de volta, isso vai ficar para ele, é um autoconhecimento que você está proporcionando para ele. E aí, dito isso, você vai ensinar ele então a preencher essa roda. Tem ali, o bem o meio significa 0 e depois de 1 a 10 a pontuação. E aí cada item, eu coloquei 8 itens e cada item vai ser analisado por ele. Então você vai ajudar a ele fazer essa roda. Os itens é você que vai colocar da forma como você achar mais conveniente na tua empresa, para a tua realidade. Eu coloquei como exemplo, eu coloquei ali comunicação, então você vai pedir para ele assim, como que vai a tua comunicação aqui dentro? Será que você é uma pessoa que tem paciência de comunicar-se com o outro, seja com o cliente ou seja com outro colega de equipe? Você é paciencioso, você ouve, porque a comunicação não é só o falar, mas é o ouvir. Será que você é específico ou dá a comunicação tudo pela metade quando você vai conversar? A comunicação escrita, se você passa um e-mail, como que é a tua comunicação? Principalmente se você, líder, vê muitos ruídos na comunicação. Principalmente se você entende que a comunicação está falha, está gerando um problema dentro da tua empresa. Aí você precisa perguntar para cada um, como que vai? Dê uma nota. Entendendo que a comunicação é responsabilidade do comunicador. Como que você, então, percebe que o outro entendeu tudo errado? Você falou uma coisa, o outro entendeu tudo diferente. Tudo bem, então qual que é a tua nota em relação a isso? E ele vai preencher lá, então ele vai circular a nota que ele tem. Eu coloquei isso sobre o trabalho em equipe. O quanto, então, que ele está... que ele gosta, que ele faz, que ele colabora com o trabalho em equipe? Ou será que ele está sendo aquela pessoa egoísta, que só pensa no trabalho dele, que só faz as coisas dele, que não passa as informações? O quanto que ele está engajado nos trabalhos em equipe?
Ele dá uma nota lá. O outro item que eu coloquei é responsabilidade. O quanto que o teu colaborador tem sido autorresponsável. Ou seja, quando ele faz alguma coisa, ele acha que a conexão não tá boa, deu um aviso aqui, mas vamos lá, vou continuar. Então a responsabilidade. O outro item foi otimismo. O quanto que eu sou otimista, que no meu dia a dia de trabalho na empresa eu demonstro esse otimismo. Porque já pensou estar com uma pessoa pessimista o tempo todo, falando de problema, falando que vai dar errado. Nós trabalhamos, ficamos no trabalho por 8, 9, 10 horas por dia. Imagine eu estar sendo a pessoa que está contaminando com pessimismo aquela empresa, aquela equipe. Então, o quanto que você tem sido otimista. Isso você, líder, conversando lá com o teu colaborador. Essa roda do engajamento, ela traz muita consciência. É um exercício muito poderoso. A outra questão que eu coloquei é da contribuição. O quanto que você tem contribuído com os demais. O quanto que você não segura informação só para você. O quanto que você conversa com o outro para ajudar o outro. Não só para o teu crescimento, mas para o crescimento do outro. Porque existe uma métrica, uma fórmula, que é o seguinte, é o crescer e contribuir. As duas coisas têm que acontecer na empresa. Sim, eu tenho que crescer, mas eu também tenho que contribuir com o outro para o outro crescer. Traga essa consciência sobre a contribuição, o quanto que ela é valiosa. Fala sobre também, eu coloquei ali, sobre pontualidade. O quanto que cada um tem sido pontual nas suas entregas, pontual até mesmo na hora de chegar e na hora de sair. Ontem eu estava dando um treinamento, uma mentoria, na verdade, para uma líder, dona de empresa, gerente da empresa dela, uma empresa que tem 25 funcionários aproximadamente, e ela me contava que ela tem lá uma cozinha, ela oferece café para eles tomarem todos os dias e tudo, só que o detalhe é que eles começam a trabalhar às 8 horas da manhã. O detalhe era o seguinte, as pessoas passavam das 8 horas, ou 10 para as 8 que chegavam, né, 10, 5 para as 8, até 8h15, 8h20 na cozinha tomando café, sendo que é horário de trabalho. Mesma coisa na hora da saída, eles terminam lá o expediente às 6 horas, quando é 5h20, 5h30, começa aquela, sabe, inquietação e de não mais trabalhar. Quer dizer, já não adianta fazer mais, vou começar um relatório agora, não vai dar tempo, aí nem começa. Então isso é estar sendo uma pessoa que não é pontual com o início do seu trabalho e trazer essa consciência. Muitas vezes o líder tem receio de falar sobre esses assuntos com os liderados. Quando você traz um exercício como esse, você veja de uma forma sutil e você não está apontando para a pessoa que não está sendo pontual. Ela vai se reconhecer. Você dá o exemplo e ela coloca a nota. Então, ela vai fazer uma autoanálise. O quanto que eu estou sendo pontual aqui nas coisas que eu preciso ser, né? Pontualidade na hora de chegar, mas na hora de trabalhar também. Será que eu estou começando e terminando com pontualidade? Será que eu estou entregando as coisas no prazo que eu me comprometi, que eu combinei de entregar? Isso tudo entra na pontualidade. Depois eu falei da valorização da empresa. Por quê? Porque tem muitas pessoas, infelizmente, muitos colaboradores que falam mal das suas empresas. Então, puxa isso deles, o quanto você tem falado bem da tua empresa. O quanto você tem gratidão pela tua empresa. Isso tudo é valorizar a empresa. Como que nós vamos crescer em um lugar que eu falo mal, que eu saio daqui e falo mal, que eu estou aqui pensando mal da empresa, pensando que me exploram, pensando que querem se aproveitar de mim, pensando que querem me prejudicar em alguma coisa. O quanto que o teu colaborador tem valorizado a empresa. Então, coloque esse ponto para ele também. Ele fazendo a sua própria análise, entende? Não é você que vai dar nota, líder. É ele dando nota para ele.
e ele circula lá qual é a nota que ele deu. Eu coloquei também a questão do propósito, o propósito dele, que eu falei aqui no comecinho dessa live sobre a motivação, o que leva ele a estar ali todos os dias, e o propósito da empresa. Se as duas coisas estão congruentes, se o propósito da empresa enche o coração dele de alegria, enche o coração dele de vontade de ir trabalhar, tá? Isso tem a ver com missão, propósito da empresa e propósito do próprio colaborador. Eu falava há pouco que o propósito é muito mais do que simplesmente a venda, vender roupas. Não, eu trabalho com a autoestima. O nosso propósito é elevar a autoestima das pessoas. Eu trabalho com elevadores, eu tenho uma cliente que é de elevadores. Qual que é o propósito? Transportar vidas com segurança. Esse é o nosso propósito. Você vê que vai muito além do fabricar alguma coisa, do vender alguma coisa, tá? Ficou bem explicadinho, será? Sobre a roda do engajamento? Aí, depois de feito esse exercício, todos fizeram, a pessoa vai ligar os pontos e vai ver se a roda dela roda. Muitas vezes, quando a gente traz essa consciência e ela liga os pontos, a roda dela fica toda torta, sabe? Fica parecendo uma estrela, ou fica muito pequenininha, ou fica em alguns pontos maior, em outros pontos mais fechada. Ou seja, aquilo que era para ser uma roda e rodar direitinho no dia a dia da empresa, não consegue. Porque o formato não é de uma roda. Porque não há o engajamento dela em alguns pontos. E aí você pergunta para ela assim, ó, qual é a ação que se você melhorar, a tua roda vai melhorar? Às vezes, não precisa ela melhorar em cada ponto, mas um ponto, por exemplo, a questão da pontualidade. Se ela melhorar, ela vai fazer uma entrega melhor, ela vai se sentir mais valorizada, ela vai se sentir com uma comunicação melhor, porque tem mais tempo para isso, e vai parar de se enganar, de enganar a si mesma e de enganar a empresa. Então você pergunte para ela, qual é a ação que você pode fazer nos próximos dias e que vai melhorar a tua roda? E a pessoa escreve, você vai dar isso numa folha, ela vai escrever. Ela vai escrever sobre a ação que ela vai fazer ali. Então, essa roda de engajamento, ela é extraordinária para trazer consciência do próprio colaborador, como que ele pode melhorar o seu desempenho. Ao perceber, vou tirar aqui, tá? E se você quiser essa roda do engajamento, a ferramenta eu envio para você. Me manda um direct, eu envio para você e você pode replicar lá na tua empresa, tá? Com a tua equipe, beleza? Combinado? Tá? Então, essa roda do engajamento é excepcional para isso daí. Deixa eu tirar ela aqui da tela e vou falar com você outro assunto agora. Na verdade não é outro assunto, eu vou continuar nesse assunto, mas da seguinte forma: você percebeu que houve uma diferença nos próximos dias? Elogie, fale para as pessoas individualmente. Isso, de novo, eu gosto de enfatizar, isso traz engajamento novamente para a tua equipe. A equipe é reflexo do líder, não tem jeito. Então, líder, muitas vezes você não está olhando para o engajamento da tua equipe porque você fala que você não tem tempo. Você fala que a tua vida é tão corrida, mas se a tua vida fosse tão corrida e tivesse uma equipe engajada, os teus resultados seriam melhores. E não adianta nós nos iludirmos, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó: não existe equipe forte com líder fraco. O líder tem que se fortalecer, o líder precisa ter uma identidade de liderança, ele se reconhecer como líder nas suas ações. Toda atitude que você faz, líder, na tua empresa, quando você chama para uma reunião, quando você faz uma ferramenta como essa que eu mostrei, quando você fala individualmente, quando você elogia, quando você recompensa, tudo mostra quem você é.
Você é reconhecido pelas atitudes que você tem com a tua equipe todos os dias. E quanto mais você consegue fazer com que a tua equipe se envolva no teu projeto, se envolva na tua empresa, tenha no coração dela a missão da empresa, mais as metas são batidas, mais a missão é cumprida e mais engajado ele fica. É proporcional, quanto mais o líder conhece a sua equipe, mais ele puxa a equipe para si, mais ele engata com as pessoas ali na questão do engajamento, melhor é a equipe, tá? Então não adianta você achar que você vai ter uma equipe forte se a tua liderança é fraca. E a liderança começa por aí, por engajar a equipe, por trazer eles para junto de si, através disso tudo que eu falei na live até agora. Outra coisa bem importante, essa roda do engajamento eu vou deixar para vocês disponível, é só me pedir, eu acabei de mostrar esse exercício e trazer a equipe para junto de você. Essa roda traz muita consciência e você vai monitorando isso, de tempos em tempos vai fazendo de novo. Não adianta fazer uma vez e esquecer. A equipe não se engaja para sempre, sozinha, tá? Ela precisa de você como liderança. E como líderes, como equipe, você vai perguntar para a sua equipe o seguinte: o que nós queremos que quando o cliente saia daqui, como que ele vai estar pensando sobre o nosso negócio? Como que ele vai estar falando sobre o nosso negócio? O que ele vai estar sentindo sobre o nosso negócio? Você como cliente sabe, quando você vai numa empresa e é bem atendido, você sai falando o quê? Ou se você é mal atendido, você sai falando o quê? Então traga essa consciência para a tua equipe. O que nós queremos que os clientes pensam, sintam e falem a respeito do nosso trabalho. E às vezes o cliente é uma pessoa interna, é alguém que está ali junto com você, porque você é um departamento, mas você tem os clientes internos, as pessoas que você atende da própria empresa. Como que vocês querem ser conhecidos? Aquele departamento eficiente, aquele departamento alegre, aquele departamento com um clima gostoso de se trabalhar, aquela empresa com um clima gostoso de se trabalhar, ou a empresa que as pessoas estão emburradas, empresa que você chega como cliente e ninguém te olha, você é ignorado como cliente, já viram isso? Você chega numa empresa, você é ignorado, parece que o cliente não está ali. As pessoas estão no WhatsApp, estão conversando entre si e é mais prioritário estar fazendo aquilo do que tratando bem o cliente. Então, isso é papel do líder. O líder tem que enxergar isso. Por isso que o líder tem que ter tempo. Eu falo que o líder tem que ter tempo, inclusive, para ele perambular pela loja ou pela empresa que ele está tendo. Ele tem que ter tempo porque é nessa perambulação que ele observa comportamentos. E é o comportamento do teu time que vai trazer o resultado que você quer. Que comportamento que o teu time está tendo? Será que é um comportamento de ignorar o cliente, de matar horário, como eu falei agora há pouco, essa minha cliente me relatando, que na empresa dela o horário de começar é às 8, eles chegam lá às 8 horas e vão tomar cafezinho. Só que o cafezinho não é 2 minutos, 3 minutos, o cafezinho é 20 minutos. Só então começam a trabalhar. Ele está roubando da empresa esses 20 minutos, ele tem que ter essa consciência também. Com jeitinho, trazendo exercícios e conscientização, você vai colocando para ele que faz diferença. Aqueles 20 minutos de entrega dele faz diferença. A mesma coisa no final do expediente. O final do expediente, quando dá meia hora antes, as pessoas já começam a se organizar ali para acabar. Peraí, são 30 minutos. 30 minutos de manhã, 30 minutos de tarde é 1 hora por dia. Se eu tenho 10 clientes, são 10 horas de serviço por dia. 10 horas de serviço por dia. E o líder só olha para a equipe e fala: nossa, essa equipe não está rendendo. Mas aonde que está o erro? A equipe não está rendendo. Se você tem 10 colaboradores, são 10 horas por dia de não rendimento.
Então, trazer essa consciência e ir colocando isso no dia a dia da sua empresa. Agora, a equipe está fazendo bem, a equipe está dando certo, está trazendo resultado. No meio da live aí, se você não pegou ela inteira, tem uma ferramenta aí no meio da live para você aplicar como líder, aplicar para a tua equipe, trazer consciência para ela e assim começar um movimento de engajá-los melhor, tá bom? Obrigada para você que esteve aqui, a Callahan, que estava aqui comigo. Tenha um bom dia. Marili, tenha um bom dia também, tá? Mari, né? Mari Lima. E agradeço vocês pela companhia. Na próxima vez eu trago mais ferramentas, mais conversa a respeito de liderança, tá bem? Não existe equipe forte com líder fraco. Você tem que se preparar, líder, para cada vez ficar melhor, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.